Oi pessoal, eu quero falar com vocês neste vídeo de uma maneira bem rápida, bem direta, bem resumida mesmo. Esses dias eu estava pensando nessa questão toda que nós estamos vivendo, a pandemia, e eu sei que ela já causou muita dor de cabeça para as pessoas, muitas perdas, e provavelmente ainda vai causar, o efeito disso tudo ainda vai perdurar um bom tempo. É como uma tempestade, ela vem, causa todo aquele tumulto, derruba telhado, entorta os postes, muitas perdas, mas depois ela passa. Só que os efeitos permanecem, o resultado ou as consequências dessa tempestade ficam lá. Assim como nessa pandemia, os resultados ainda vão perdurar. Mas a questão que eu quero tratar aqui com vocês é o como nós devemos nos posicionar. A gente não sabe dizer daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 5 meses. São efeitos ou consequências que vão, de repente, aí, durar um bom tempo. E eu estava me lembrando, falando nessa questão de como a gente deve se posicionar, eu estava me lembrando quando aconteceu aquele plano conhecido como Plano Collor. Muitas pessoas perderam, muitas pessoas tiveram grandes perdas, e não só no sentido financeiro, mas emocionalmente se abalaram demais, pessoas ficaram destruídas. Como é que hoje a gente pode se posicionar, que eu quero dizer, dentro dessa questão que nós estamos vivendo da pandemia? Acontece que isso aconteceu, que eu disse, do Plano Collor, na década de 80. Até hoje é possível você encontrar pessoas se desculpando, se justificando, dizendo que não fez, que não está, que não é, por conta do que aconteceu lá no passado. E isso não é bom. O meu posicionamento e o seu posicionamento hoje, não só com relação ao que aconteceu lá nos anos 80, mas, e outros acontecimentos, enfim, mas também nessa questão da pandemia que nós estamos vivendo no presente, o nosso posicionamento deve ser o seguinte: nós precisamos nos focar em pessoas que, mesmo sofrendo as perdas, elas vão se reerguer. Lembram-se daquela história do Fênix, se levantou das cinzas? Existe uma outra história também da águia, que vai para o lugar mais alto, no momento mais difícil da sua vida, mas ela vai para aquele lugar, para as montanhas, sobe no mais alto, onde que ninguém pode encontrá-la, os caçadores, ninguém pode interferir na sua vida. Ali ela fica, mas ela não fica ali para se lamuriar, ela não fica ali para ficar se vitimizando, não, ela fica ali para se renovar, não importa o tempo que ela passa ali, mas quando ela sai de lá, dessa montanha, desse lugar que ela se refugiou, ela sai fortalecida, restaurada. E é isso que eu quero que neste vídeo aqui fique bem claro. Você e eu precisamos nos focar e ser como essa águia, ou como a Fênix, e nos focar em pessoas que sejam como essa águia e essa Fênix, se reinventar, se focar em pessoas que se reorganizam, que se levantam, apesar das percas, apesar das derrotas que muitos estão sofrendo, de planos que foram feitos e planos que foram frustrados, mas que, enfim, não se entregaram. E daqui a tanto tempo, há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, há 1 ano, não importa, no futuro, que a gente não fique olhando para as perdas, para o fracasso, mas lembrar-nos também disso, dessa frase, né, que o fracasso, ele só é fracasso quando ele não te ensina nada. Talvez a gente não olhando para essa situação como se fosse uma coisa pessoal. Não, ninguém pediu para que a pandemia viesse, mas todos estamos vivendo as consequências dessa pandemia. Mas é a gente não olhar para isso como um fracasso pessoal e não aprender nada com isso.
não nos reinventar. Muitas pessoas vão ter que se reinventar. Muitas pessoas e comércios e empresas, a gente está falando não só do ponto de vista pessoal, mas também empresarial, vão ter que se reinventar. Então que o meu foco, que o teu foco seja em pessoas, em empresas que olham e que vivam dessa maneira, se reinventando, se reerguendo e não olhando para o passado e dizendo, sabe por que eu estou assim agora? É por conta da pandemia que aconteceu no ano 2020. Sabe por que eu estou assim agora, derrotado, porque eu não sou ninguém, porque a nossa empresa fechou e nunca mais se ouviu falar? Por conta do plano Collor. E aí a gente vai ficar se vitimizando e se deteriorando e nunca se reerguendo das cinzas como a fênix ou como a águia, se renovando, se restaurando. Que você possa pensar nisso e no futuro próximo, a partir de hoje, na verdade a partir de agora, ter o foco nosso em pessoas que se reinventaram, se renovaram, se restauraram, em pessoas que tiveram a sua história mudada. O fracasso fez com que ela se tornasse mais forte. E que de repente eu seja essa pessoa. Eu seja esse referencial para alguém, você seja esse referencial para alguém. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe, prosperidade e paz para a tua vida.